Um aluno do último ano do ensino médio, completamente desafinado, é arrastado por uma mãe famosa que nunca viu antes para participar de um programa musical. Olhando para você, tremendo no palco. Todos os jurados mostram expressões de completo desprezo. Mas, no momento seguinte, você começa a cantar calmamente, olhando você voar para longe, olhando você se afastar de mim. Na verdade, você nasceu para pertencer ao horizonte. Nesse momento, na última fileira de uma sala de aula, você está debruçado sobre a mesa, lutando contra o sono. De repente, um alto-falante soa. Aluno número 10 da turma 8 do terceiro ano do ensino médio, sua mãe está esperando por você no portão da escola com 2 garrafas de Adecal. Assim que as palavras são ditas, toda a escola entra em alvoroço. Não é só entregar 2 garrafas de Adecal? Precisa anunciar pelo sistema de som. Enquanto isso, você, que acabou de ser acordado, fica confuso. Meu pai não é solteiro há mais de 10 anos? De onde veio essa mãe? Será que ele arrumou outro namoro online? Você fica irritado. Embora seu pai seja solteiro há anos, ele sempre manteve o hábito juvenil de namorar online. Já aconteceu muitas vezes antes. Mulheres se apresentando como sua mãe biológica aparecerem. Mas no final, nada deu certo. Pensando nisso, você se levanta e vai em direção ao portão da escola. Decide ajudar seu pai a resolver esse problema, pelo menos para que essa mulher pare de incomodá-lo. Na porta do primeiro colégio de Modu, um Maybach preto está estacionado. Dele sai uma mulher de aparência nobre, com vários seguranças atrás. Essa cena grandiosa atrai imediatamente a atenção de todos os pais no portão. Todos ficam impressionados com sua identidade. Quantas mulheres que andam de Maybach são simples, ou são filhas de alguém ou são amantes de alguém. Mas o que mais chama a atenção são as 2 garrafas de Adecal que a mulher segura. Pouco depois, você chega ao portão da escola. Imediatamente vê o Maybach estacionado e a mulher com o Adecal. Nem precisa pensar. Essa deve ser a paquera online do seu pai. Quando a mulher te vê, ela exclama alegremente: aqui, aqui. Em seguida, ela corre em sua direção. Assim que chega perto, ela rapidamente entrega o Adecal a um assistente. E então pega seu rosto e o admira. Hehe, meu filho é bem bonito. Muito mais bonito que seu pai. Você diz, irritado: tia, vamos ter um pouco de limite, ok? Desde quando eu tenho uma mãe como você? A mulher franze a testa, parecendo insatisfeita com sua resposta. Então, ela te puxa em direção ao Maybach. Depois de entrar no carro, Lin Qinggu parece muito mais tranquila. Ela olha para você ao lado, cada vez mais satisfeita. Depois de olhar por um tempo, ela finalmente fala: filho, sua mãe está com um problema. Você vai ajudar? Você fica confuso. Você está falando sério? Vai falar com meu pai sobre isso. Eu tenho que ir para a aula. Ah, ajuda sua mãe nessa, por favor. Estou de joelhos te implorando. O programa que estou gravando teve alguns problemas. Além de você, não consigo pensar em mais ninguém. E só você pode trazer de volta a glória do seu pai. Não me procurem, obrigado. Preciso estudar. Não quero repetir o terceiro ano do ensino médio de novo. Assim, se você concordar em participar deste programa, te dou 1 milhão de mesada. Ao ouvir isso, você fica animado instantaneamente. Por que não disse logo isso? Não é pelo dinheiro, é que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. O que a mãe precisa que eu faça? É só cantar uma música qualquer. Ao ouvir isso, você hesita. Não tem certeza se consegue. Lin Qinggu sorri e diz: pode ficar tranquilo. Já tratei de tudo com a produção do programa. Já que seu pai tinha talento, como filho dele, você certamente também tem. Você ia dizer algo, quando ouve o som de um sistema no seu ouvido. Parabéns, hospedeiro. Você se vinculou com sucesso ao sistema de entretenimento. Missão para novato: aceitar o pedido de Lin Qinggu, a estrela pop mais famosa do momento. Ao completar, receberá um pacote de boas-vindas para novatos. Ao ouvir isso, você fica extasiado. Aquela pequena insegurança desaparece instantaneamente. Você, do outro lado da tela, também quer um sistema desses. Mande 3 flores para vincular um também. No dia seguinte, nos bastidores da gravação do programa A Voz Mais Forte de Modu, você já pediu dispensa na escola. Fique aqui, já volto. Depois de dizer isso, Lin Qinggu vai embora sem olhar para trás. Você encontra uma cadeira e senta, esperando calmamente pelas próximas instruções da sua mãe. Do outro lado, Lin Qinggu chega aos bastidores do programa. Imediatamente,
Todos se aglomeram ao redor dela, com expressões de expectativa no rosto. Em seguida, todos olham para ela. Quem fala é um homem de meia idade, o diretor do programa, Feng Xiaogan. Pode ficar tranquilo. A pessoa que chamei não precisa se preocupar. Feng Xiaogan pergunta. Qual grande celebridade a diva convidou? Lin Qinggu sorri. É um aluno do terceiro ano do ensino médio. O quê? Um aluno do terceiro ano do ensino médio? Isso não seria um problema? Se não fosse por Lin Qinggu estar na sua frente, Feng Xiaogan já teria explodido. Lin Qinggu diz, com um tom muito calmo. Ele é filho de Xi Zilin. Ao ouvir esse nome, todos ficam chocados. Não é à toa, pois Xi Zilin foi um gigante da música no País do Dragão há 10 anos. Naquela época, ele era muito confiante e alcançou grande sucesso até no cenário musical internacional. Mas, por razões desconhecidas, ele se aposentou diretamente. Essa aposentadoria já dura 10 anos. Feng Xiaogan ainda não está muito confiante. Só nos resta tentar o impossível. Mas vou logo avisando. Por respeito a você, posso dar a ele uma chance. Mas se ele for realmente muito ruim, aos olhos dele, com certeza você está passando por isso por causa da sua relação com Lin Qinggu. Xi Zilin foi deixado de lado na época, ninguém sabe para onde foi, e agora, do nada, aparece um filho. Quem sabe que tipo de pessoa ele é? Meia hora depois, você recebeu um documento. Ao abri-lo, descobriu que era uma música. Vendo sua surpresa, não era aquela música que seu pai biológico cantou quando estreou? Quando criança, seu pai costumava cantá-la para você. Você a ouviu por muitos anos, então conhecia muito bem essa música. Aí está a música que você precisa cantar desta vez. O funcionário disse isso e foi embora, sem dar a mínima para você. O principal é que suas roupas eram muito simples. Embora fosse um pouco bonito, ainda era apenas um garoto imaturo. Meia hora depois, o programa começou oficialmente. Todos os competidores já estavam nos bastidores, em seus lugares. Você esticava o pescoço e olhava para todos os lados. Naquele lugar desconhecido, você não se sentia muito seguro. Com o andamento do programa, as apresentações dos competidores anteriores foram muito boas, mas você não estava nem um pouco preocupado. Afinal, com o sistema nas mãos, o mundo é meu. Não demorou muito, um funcionário dos bastidores gritou na porta. Número 10, é a sua vez. Ao ouvir isso, você pegou o microfone que o funcionário lhe estendeu. Andando com passos confiantes e desafiadores, você foi para o palco. Ao subir no palco, os 4 jurados na plateia ficaram atônitos. Que situação é essa? Este competidor é muito jovem, e está vestido tão casualmente. Ele veio para fazer graça? Lin Qinggu, na plateia, segurou a testa e suspirou. Esqueci de levar este meu filho querido para trocar de roupa. Um dos jurados pegou o microfone e disse. Competidor, pode começar sua apresentação. Peraí. É assim que o programa trata o entretenimento? Chamar um estudante para participar. Anan, convidado pelo programa como jurado, ao ver você naquele momento, quase explodiu em impropérios. Imediatamente, ele ia se levantar para te defender, mas você, no palco, disse com calma. Professor, desde quando a roupa determina o nível de canto de alguém? Este programa é para cantar. Ou é um concurso de beleza? Ao ouvir isso, Anan estava furioso por dentro, mas externamente apenas sorriu com frieza. Claro que é para cantar. A aparência não é importante. Mas você ainda não é um cantor. Não tem o direito de dizer essas coisas. Ao terminar de falar, muitas pessoas ao redor suspiraram. Essas palavras foram muito desrespeitosas. Vendo que Lin Qinggu estava prestes a explodir, você acenou com a mão e continuou calmamente. Você mesmo disse que a roupa não é importante, então por que me interrompeu agora? Não é assim que se aparece, não é? Não sou do tipo que leva desaforo para casa. Sua atitude de desdém fez com que muitas pessoas ficassem ainda mais. Um estudante do ensino médio, sendo tão arrogante na frente do Anan. Será que ele não sabe quem é o Anan? Anan, como um comentarista musical famoso, foi convidado pelo programa para ser jurado. Sua posição era, obviamente, muito elevada. E no mundo do entretenimento, havia até um ditado: um cantor pode ofender qualquer um, menos os jurados. Neste momento, você com certeza tinha ofendido gravemente Anan. Olhando para a expressão dele naquele instante, era pior do que se ele tivesse comido uma mosca. Anan estava prestes a explodir quando uma voz calma soou ao lado. Podemos começar.
Ele virou a cabeça com raiva, querendo ver quem era tão arrogante a ponto de interrompê-lo naquele momento. Mas descobriu que era Lin Qinggu, o que o fez murchar na hora. Imediatamente, ele acenou com a cabeça e se curvou, concordando. Em seguida, Anã olhou para você com frieza, seu olhar cheio de desprezo. Quando ele terminar de cantar, eu com certeza vou fazer uma crítica bem detalhada. Ele já tinha pensado em como iria te detonar. A música ao vivo começou a tocar. Era sua primeira vez em um palco como aquele. Embora estivesse um pouco nervoso, não chegava a ter medo. Com o canto do olho, você viu Lin Qinggu na plateia. Ela estava te incentivando, como se estivesse te dizendo: filho, canta tranquilo. Sua mãe está aqui, não precisa ter medo de nada. Com o andamento da música, você parecia ter entrado em outro mundo. Quando a introdução terminou, você começou a cantar lentamente. Sua voz etérea e melodiosa ecoou. Fez com que todos ali presentes, involuntariamente, relaxassem. Aquela música chuva forte parecia ter perfurado suas almas. Aquela cena belíssima surgia vagamente em suas mentes. Na mesa dos jurados, exceto Anã, os outros 3 jurados levantaram-se emocionados. Eles olhavam incrédulos para você no palco. Meu Deus! Esta voz é impressionante demais! Muitos na plateia começaram a gritar. Simplesmente porque a sua voz era divina demais. Há quanto tempo uma voz assim não aparecia no entretenimento nacional? Lin Qinggu, naquele momento, também tapou a boca surpresa. Ela conhecia muito bem a voz de todos os cantores do cenário musical chinês. Pode-se dizer que a sua voz com certeza estaria entre as 10 melhores, olhando para você no palco. Naquele instante, você era exatamente como Xi Zilin de 10 anos atrás, brilhando intensamente no palco. No estúdio de gravação do modo Melhor Voz, todos perceberam seu estado atual, como se fosse familiar. É Xi Zilin, alguém disse involuntariamente. Agora, você. É como o impacto que Xi Zilin trouxe há uma década, liderando as músicas por mais de 10 anos. Em seguida, a música mudou de repente, atingindo o clímax. Tenho medo de que você fique aqui para sempre. Cada lágrima flui em sua direção, fluindo para o fundo do céu e do mar. Todos sentiram como se uma corrente elétrica subisse da sola dos pés até o topo da cabeça, tão viciante. Muitos começaram a cantarolar suavemente, junto com a melodia, imersos na atmosfera sem conseguir se libertar. A razão pela qual essa música dominou o cenário musical chinês é que ela testa muito a habilidade vocal do cantor. Letras como essas. Se a emoção for um pouco mais ou um pouco menos, ninguém consegue se envolver. As ondas silenciosas afogam profundamente o crepúsculo, inundando do fim do céu até os cantos. A chuva forte nas frestas dos sonhos inunda o caminho em que você dorme. Veja o mar e o céu se fundirem, ouça o vento e a chuva caírem, os dedos dispersam a névoa vasta. As asas da chuva já são muito amplas, solto as cordas do mundo. Vejo você voar para longe, vejo você se afastar de mim. Na verdade, você nasceu para pertencer ao horizonte. Cada lágrima flui em sua direção, eu volto para a chuva inicial. A música terminou, todos ficaram com gosto de quero mais, sentindo que essa música foi curta demais. Lin Qinggu bateu palmas. Realmente, meu bom filho, cantou tão bem. Que filho? Todos olharam, e ao ver quem falou, ficaram ainda mais chocados. Anã estava todo suado, pensando no que acabará de dizer a você. Parece que ele inadvertidamente ofendeu a maior diva do entretenimento. Não só ele. Os outros também ficaram perplexos. Até finalmente entenderam por que no estúdio do modo Melhor Voz havia um estudante. Era porque Lin Qinggu o trouxe. Todos, apressadamente, sentiram que estavam sonhando. Como Lin Qinggu, que nunca se casou, tem um filho. E ainda tão talentoso. Muitos achavam que você só veio para completar o número. E até prejudicaria a audiência do programa, mas descobriram que estavam errados. Muito errados. Os outros 3 jurados, sentados na bancada, não conseguiram evitar engolir saliva. A situação atual realmente superou suas expectativas. Esse garoto deve ser o campeão. Também acho que seu nível de canto é altíssimo, em toda a indústria do entretenimento. Talvez nenhum novato possa competir com ele. Quando Lin Qinggu subiu ao palco, ela ainda lançou um olhar para Nan, um olhar gelado, como se fosse matar alguém. Filho, transferi 1 milhão para você. Lin Qinggu, muito satisfeita, passou a mão na sua cabeça. Você abriu o celular, viu a notificação de depósito brilhante e ficou emocionado. Disse alegremente,
Mãe, de agora em diante você é minha mãe de verdade. Preciso cantar mais? Posso cantar por muito tempo. Está bem, se houver competição, a mãe vai te chamar. 1 milhão é só um mimo. A propósito, mãe, pode me levar de volta à escola? Preciso voltar para as aulas. Ao ouvir isso, todos ao redor ficaram sem palavras. Com esse talento para cantar, ainda vai para a escola? Linkin Google gostava cada vez mais de você. Calma, por enquanto o modo melhor voz ainda está gravando. É necessário esperar que os 4 juízes deem suas avaliações. Nesse momento, de repente uma voz soou no estúdio, assustando todo mundo. Olhando atentamente, Anand segurava o microfone e gritava agitado: candidato número 10, você é realmente o melhor candidato da história do modo melhor voz. Na minha opinião, você com certeza será o campeão desta edição. Sua voz é maravilhosa. Vendo a reação de Anand, todos franziram a testa. Quem foi que disse para o número 10 voltar a estudar? Quem disse que a roupa dele não era adequada? Embora agora não esteja fingindo, todos concordaram em silêncio. Essa música Grande Peixe foi realmente a melhor que ouviram cantar em mais de uma década. Os outros 3 jurados se olharam, e depois olharam para você e para Linkin Gu ao seu lado. E só puderam assentir em silêncio. Rapidamente, todos os 4 jurados apertaram o botão de aprovação e deram avaliações muito altas. Assim, todos quase confirmaram que você passou nesta competição. No momento em que você suspirou aliviado, uma voz severa soou. O que vocês estão fazendo? Essa música pode passar? É um lixo. Todos olharam. Era o diretor do modo melhor voz. Ele olhava para você com frieza. Linkin Gu deu um passo à frente, protegendo você com muita determinação. Haha! Uma música de um cantor que está fora do mercado há mais de 10 anos, agora cantada aqui. O programa A Voz Mais Forte de Modu exige originalidade, não covers. Na minha opinião, esse pirralho não tem qualificação para passar. As palavras do diretor fizeram o coração de todos soar alto. O que isso significa? Eles olharam para Linkin Gu, que agora exibia uma expressão perigosa no rosto. O silêncio no local era como antes de uma tempestade. Calmaria. Eles não sabiam o que o diretor estava tramando. Diretor, você de repente saiu de trás de Linkin Gu. Todos os olhos se voltaram para você. O diretor também olhou para você, com o rosto muito calmo. Qual é o problema? Você sorriu e disse: simples. Não vim a este programa por nada, apenas para fazer um favor à minha mãe. Se você não gosta da música que cantei, tudo bem. Não tenho arrependimentos em relação a este programa, então não se preocupe. Não continuarei participando da competição. É só isso que tenho a dizer. Adeus. Dito isso, você saiu direto do estúdio de gravação. Linkin Gu ficou atonita ao ver. Esse garoto ainda é muito jovem. Não percebe que isso é efeito de programa? Todos os conflitos em programas são os maiores pontos de audiência. E Linkin Gu, antes de vir hoje, fez com que todos que assistem a este programa soubessem que você é filho dela. No final, o diretor apareceu para causar um conflito. Assim, a audiência atingiria o auge. Até geraria um novo tópico quente. Era uma grande oportunidade para você ganhar seguidores. Quem diria que você iria embora sem olhar para trás? Isso deixou Linkin Gu muito frustrada. O diretor também ficou surpreso. Todo o discurso que preparou por meia hora foi desperdiçado. Fora do estúdio do programa, Linkin Gu correu atrás de você, angustiada. Filho, o que você está fazendo? Não percebeu que foi uma encenação minha com o diretor? Sabe quanto fluxo isso traria para você? Mãe, claro que sei. Só que não tenho interesse agora. Só quero estudar. Depois de estudar, você vai arranjar um emprego de 4 ou 5 mil por mês. Sem fim de semana. Ser famoso ganha muito mais dinheiro. E eu, sua mãe, ainda tenho tantos recursos que não usei. Depois que seu pai foi enterrado no passado, pude ver nestes 10 anos o quanto ele odeia o mundo do entretenimento. Ele também não vai permitir que eu entre nesse meio. Ao ouvir isso, Linkin Gu ficou surpresa. Depois, ela acariciou sua cabeça com carinho. Como ela não sabe o que realmente aconteceu naquele caso? Só que os poderes por trás daquilo são enormes demais, nem ela tem condições de tocar no assunto. Dizendo de forma bonita, ela é uma diva amada por muitos. Dizendo de forma crua, ela é apenas uma ferramenta para o capital ganhar dinheiro. Após um momento de silêncio, ela tomou uma decisão difícil. Filho,
No escritório do último andar de um luxuoso edifício privado em Modu, uma mulher vestia um terno profissional, com meias pretas delineando suas curvas perfeitas. Na sua frente estava a secretária pessoal Wang Yuyan, que viera relatar o trabalho. Presidente Su, este é o plano do novo projeto Eu Sou o Deus da Música. Para sua apreciação, a mulher pegou o plano. Pouco depois, bateu o arquivo na mesa com um estalo. Quem fez este plano? Foi o vice-presidente. Wang Yuyan respondeu nervosamente. Su Qingsu, embora bonita. Todos da empresa sabem de seu temperamento explosivo. Mande-o arrumar as coisas e cair fora. Su Qingsu disse enquanto olhava para o computador. Presidente Su, o vice-presidente é veterano na empresa. Isso não seria. Wang Yuyan não terminou a frase. Su Qingsu levantou a cabeça. Apenas um olhar fez Wang Yuyan tremer e acenar imediatamente. Sim. Já sei o que fazer. Nem mesmo o artista principal do encerramento foi definido, e ainda tem coragem de ser vice-presidente. Tantos anos de formação e só comeu comida de graça, não é? As palavras de Su Qingsu traziam uma pressão invisível. Instantaneamente, Wang Yuyan mal conseguia respirar. O clima no escritório era muito tenso. A propósito, presidente. Aquele garoto que a senhora mencionou, tivemos notícias. Segundo o relato dos subordinados, ela se chama número 10. Está estudando na primeira escola média de Modu. Wang Yuyan hesitou um pouco e disse. Ao ouvir, Su Qingsu parou o movimento das mãos e fixou o olhar nela novamente. Continue. Ouvi dizer que Lin Qinggu foi buscá-la pessoalmente na escola e depois participou de A Voz Mais Forte de Modu. Agora o vídeo já causou um grande alvoroço na internet. Só soubemos disso agora ao ver o vídeo. Presidente Su, veja. Wang Yuyan conectou-se à internet e pegou o celular, que estava reproduzindo o trecho em que você cantava Grande Peixe. Ao ouvir a música, o rosto frio de Su Qingsu finalmente mostrou uma leve ondulação. Olhando para aquele rosto familiar, ela não conseguiu mais se conter. Quanto ao artista principal do encerramento do programa Eu Sou o Deus da Música, já tinha alguém em mente. Prepare o carro. O artista principal do encerramento já tinha alguém em mente. Prepare o carro. Vai encontrá-los, presidente Su. Ainda há muitos assuntos na corporação que precisam ser tratados pessoalmente pelo senhor. Quanto à sua, já encontrei o candidato principal. Su Qingsu caminhava à frente, com um sorriso irônico nos lábios. Velho. Finalmente encontrei o seu filho legítimo. Número 10. Esse nome de pequeno não é nada mal. No carro, Lin Qinggu estava sentada no banco de trás com as pernas cruzadas. Você, por sua vez, olhava para a paisagem. Através do vidro da janela. Jin, parabéns, hospedeiro, por completar a missão. A recompensa é exagerada. Habilidade de canto de nível superstar. Você ficou sem palavras. Pela primeira vez, você ficou tão irritado com o sistema, que pelo menos me desse um prêmio em dinheiro, como a minha mãe Lin Qinggu. Deixa pra lá. Melhor ter do que não ter, filho. No que está pensando? Lin Qinggu, ao lado, pareceu perceber a mudança na sua expressão. Perguntou com preocupação no rosto. Agora que finalmente encontrou seu tesouro, tinha que cuidar bem dele, sem deixar que sofresse nenhum dano. Nada não, mãe. É só que estudar foi tão cansativo que ainda não acordei direito. Você bocejou, falando com ar de seriedade. Então e se você não for para a escola hoje? Deixo-te em casa para descansares bem. Lin Qinggu revirou os grandes olhos e disse com um sorriso. Não. O meu pai disse que não posso levar mulheres estranhas para casa. Lembrando-se do aviso do seu pai naquela altura. Você não conseguiu evitar um calafrio. Quando Lin Qinggu ia dizer algo, sentiu o carro dar uma freada brusca. Por causa da inércia da travagem, os dois corpos inclinaram-se para a frente. Lin Qinggu franziu o senho imediatamente. Abriu uma pequena janela entre o banco traseiro e o dianteiro e perguntou, o que se passa? Por que é que travaste de repente? Patrão, alguém mandou parar o carro. Mandou parar o carro. Lin Qinggu ficou um pouco confusa. Ainda havia alguém com coragem de mandar parar o carro dela. Abriu a porta e desceu para ver. A cena à sua frente chocou-a instantaneamente. À frente vinha um Rolls-Royce Cullinan, e atrás seguiam 4 ou 5 Rolls-Royce Phantom. Um cortejo tão ostentoso que até Lin Qinggu achou difícil de acreditar. Mãe, o que foi? Quando você desceu do carro e viu aquela frota de Rolls-Royce à sua frente, quase ficou pasmo também. Isto é um cortejo de casamento? Talvez seja melhor nós cedermos. Xiao Ao, volta para o carro primeiro. Deixa isto comigo,
disse Lin Qinggu com indiferença, olhando para a cena à sua frente. Parecia que não vinham com boas intenções. Mal ela tinha acabado de falar, todos do cortejo saíram dos carros. Todos vestidos de fato preto. Rodearam o banco traseiro do Kulina e depois abriram a porta. Presidente Su! A voz foi ensurdecedora. Nesse momento, alguns carros que ainda circulavam na estrada também pararam para ver o que se passava. Quando Lin Qinggu viu claramente aquela figura, soltou uma risada fria. Su Qingsu, o que vieste fazer aqui? Uma mulher vestida com um fato profissional caminhou até os dois, mas a mulher não ligou a Lin Qinggu. O seu olhar ficou fixo em você. Depois de um tempo, Su Qingsu sorriu levemente e avançou rapidamente para te abraçar. Apertou-te tanto que quase te faltou o ar. Meu bom filho, chama-me mãe rapidamente. O quê? De onde é que saiu esta mãe? Você quase ficou assustado. Pai, será que não podes resolver as tuas próprias dívidas amorosas? Por que é que vem todas ter comigo? Gritou para si mesmo. Ao ver aquela cena, Lin Qinggu ficou um pouco aflita. Apressou-se a separá-los. O que estás a fazer? Não estás a ver que o meu filho quase não consegue respirar? Lin Qinggu verificou-o rapidamente. Viu que não tinhas nenhum problema grave, só o rosto um pouco vermelho. Só aí respirou aliviada. Ai, Xiaowao, a mãe ficou demasiado entusiasmada. Desculpa mesmo. Su Qingsu estava cheia de preocupação, mas ao ver o teu aspecto, ficou muito satisfeita. Realmente és da raça de Xilin, nasceste com um ar bonito. Se fosses para o mundo do entretenimento, aquelas raparigas não iam ficar todas loucas? Tia, e tu, quem és? Perguntaste. Estás cansado, mesmo cansado. Agora só queres voltar para a escola e estudar bem. Não queres de todo envolver-te nestas coisas. Como é que agora tenho uma mãe que conduz um Maybach, e outra que tem uma frota de Rolls-Royce? Xiaowao, eu sou a tua mãe. Anda, chama-me mãe para eu ouvir. Viste aquele Kulina? Assim que me chamares mãe, dou-te um já. Disse Su Qingsu com voz suave. Para com o filho daquele homem, claro que ela tinha muito carinho. Não passa de um Kulina. Dar-te um não lhe custa nada. Como super rica do mundo do entretenimento. Quem se importaria com esse dinheiro? Ao ouvir isto, olhaste para o Kulina ao longe. A carroçaria aerodinâmica atraiu-te imediatamente. Mãe, minha boa mãe, vais mesmo dar-me um? Os teus olhos estavam cheios de estrelinhas. Que se dane os 100.000. O Kulina é que é o mais importante. Ao ver-te assim, Lin Qinggu quase se engasgou de raiva. Filho, ele pode te levar, eu também posso. Me chame de mãe de novo, seu sem vergonha. Quando foi que Xilin se tornou seu homem? Su Qingsu arregalou os olhos, achando muito estranha a atitude de Lin Qinggu. Aquele velho me escreveu Fukua. O que você tem? Será que aquele velho se interessou por você? Lin Qinggu respondeu sem se intimidar. Haha, você não sabe, né? Fukua. Foi ele quem escreveu para mim. Su Qingsu rebateu. Fukua. Isso não era a recompensa que o sistema me deu? Você guardou mentalmente o nome dessa música. Parece que o passado do meu pai foi bem agitado. Uma música para uma mulher. Vendo as duas discutindo sem parar, você decidiu agir como conciliador na hora certa. Parem de brigar, mãe. Você acabou de dizer. Fukua foi escrita pelo meu pai e entregue a você? Você perguntou, curioso. Ao ouvir isso, Su Qingsu iluminou-se e disse com um sorriso. Sim, meu pequeno. Foi seu pai quem escreveu para sua mãe. E você pode me ajudar com um pequeno favor? Depois que o fizer, pode pedir o que quiser, e sua mãe atenderá. Só precisa participar do programa Eu Sou o Deus da Música da minha empresa. Posso garantir sua colocação. Você será o campeão, garantido. Com essa ajuda, você abriu a boca de espanto. O que está acontecendo? As pessoas do entretenimento sumiram ou o quê? Por que todo mundo vem pedir minha ajuda? Não quer? Su Qingsu perguntou sorrindo. Assim, era óbvio que você não queria. Precisa dar uma vantagem. Lin Qinggu revirou os olhos. O Kulina não é uma vantagem? Su Qingsu ficou confusa. Será que o 10 não se interessa por carros? Eu pedi ajuda dela e paguei 1 milhão. Lin Qinggu revirou os olhos e disse. Ao ouvir isso, Su Qingsu entendeu na hora. Pequeno, se você ajudar sua mãe neste favor, 2 milhões. Ao ouvir esse número, foi como se algo tivesse despertado nas profundezas do seu corpo. Jin. Detectado que o hospedeiro precisa participar do reality show Eu Sou o Deus da Música. Após completar a missão, receberá uma recompensa misteriosa do sistema. Mãe, cantar Fukua, certo?
Então você veio ao lugar certo. Quando vamos partir? Lee King-gu revirou os olhos imediatamente. Quem diria que esse garoto é tão agarrado ao dinheiro? Você estava muito disposto a ajudar. 2 milhões. Eram 2 milhões. Seu pai entregava delivery o mês inteiro e ganhava só alguns milhares. Agora, cantando uma música, você ganharia o que seu pai não conseguiria ganhar em toda a vida. Que empolgante! No set do reality Eu Sou o Deus da Música. Como a seleção de participantes para o programa estava demorando, as gravações nem tinham começado. Uma fileira de Rolls Royces aproximou-se do set vindo de longe. Todos no local arrumaram suas aparências. E, ao mesmo tempo, todos os diretores e competidores do programa, ao receberem a notícia, correram para fora para esperar e recepcionar. Lidão, suando em bicas, olhava para a fileira de Rolls Royce se aproximando, com uma expressão de puro nervosismo no rosto. Embora nunca tivesse visto Soo Kim-soo pessoalmente ou lidado com ela, Lidão sabia muito bem. Essa mulher era extremamente dominadora. Quando Lee King-gu desceu do carro e a viram, todos ficaram boquiabertos. Não é à toa que é chamada de deusa no mundo do entretenimento. Seu visual sensual fez com que muitos até tivessem a respiração ofegante. Em seguida, Soo Kim-soo saiu vestindo um terno executivo. Todos sentiram um arrepio. Depois, você também desceu do carro junto com Soo Kim-soo. O que está acontecendo? Por que o presidente Soo está com um pirralho? Os olhos de Lidão se contraíram. Quando estava prestes a se aproximar, um funcionário ao lado de repente gritou: é o 10. Quem? Quem é o 10? Muitos se perguntaram. É aquele que participou do Mudu's Strongest Voice e venceu o campeonato da temporada com Fukua. Espera aí. É ela? Lidão também ficou chocado ao ouvir. Filho. Mãe, gostou desse cenário? Soo Kim-soo perguntou sorrindo, com uma voz doce como água. Você estava vendo uma cena tão grandiosa pela primeira vez e ficou um tanto impressionado. Vamos entrar primeiro. Aqui tem muita gente e olhares curiosos. Lee King-gu franziu a testa, pois tinha acabado de ouvir. Alguém já te reconheceu. Antes do seu precioso filho entrar oficialmente no mundo do entretenimento. É melhor evitar ao máximo aparecer em locais públicos. Lidão estava respeitosamente em pé dentro do escritório. Originalmente, aquele lugar todo era dele, mas agora estava ocupado por Soo Kim-soo e Lee King-gu. Lidão, esta é a pessoa que trouxe para a equipe do programa. Deixe-o encerrar o show, como atração principal. Soo Kim-soo disse com indiferença, sem virar a cabeça, enquanto continuava a lhe dar frutas para comer. O garoto comia maçã quase enchendo sua boca. Filho, coma mais. Com a barriga cheia você terá força para cantar no palco. Desta vez, pode ficar tranquilo. Mesmo que cante qualquer coisa, não tem problema. Você pode brincar à vontade com o patrimônio da sua mãe, disse Soo Kim-soo com um sorriso. Ao ouvir isso, Lidão ficou com uma expressão um tanto quanto interessante. Filho da presidente Soo? Desde quando a presidente Soo tem um filho? Ao ver Lee King-gu ao lado, bufando de raiva, também não ficou atrás, alimentando-o com maçã. Lidão de repente sentiu que talvez devesse sair e esperar na porta. Se soubesse mais um pouco. Será que seria morto para silenciar? Lidão, meu filho está sob seus cuidados. Nesta edição do Asterisco Eu Sou o Deus da Canção Asterisco, ele será o último a se apresentar. Após um longo momento, Soo Kim-soo de repente falou em tom calmo. Lidão estremeceu inteiro. Lidão assentiu e disse, sem problemas, presidente Soo, pode ficar tranquila. Vou fazer tudo direitinho. Lee King-gu, ao lado, também acrescentou, filho, fique aqui e participe do programa direitinho. Se alguém te intimidar, conte com a mamãe. Que a mamãe resolve. Ainda tenho outros compromissos. Asterisco a voz mais forte de Mudu asterisco. Está me chamando, o diretor de lá. Então é isso. Tudo bem, mãe. Você falou um pouco embolado. E então Lee King-gu saiu dali. Deixe-me usar o escritório por um momento. Cuide das coisas do meu filho. A gravação desta edição do programa já pode começar. Soo Kim-soo de repente falou em tom sereno. A atmosfera aqui era pesada demais, até mesmo Lidão, acostumado a grandes situações, sentia dificuldade para respirar. Ao ouvir as palavras de Soo Kim-soo, ele saiu como se tivesse recebido um indulto, para começar os preparativos antes da gravação oficial do programa. Mãe, então vou indo. Você seguiu Lidão para fora. Soo Kim-soo observou você sair, então pegou o celular e fez uma ligação. Pegue 60% das ações da minha empresa. E transfira para o nome do 10.
Depois enviarei as informações de identidade dele. O quê? Presidente Su, por que isso? Ele é meu filho. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio, até que a chamada foi encerrada. Su Kim-su sorriu levemente. Meu bom filho, em alguns dias será seu aniversário. Espero que você goste do presente que sua mãe está preparando para você. No local da equipe do programa, todos os participantes se preparem. A gravação do programa vai começar agora. Desta vez, a presidente Su estará assistindo pessoalmente à apresentação de vocês. Todos deem o máximo de si, entenderam? Seus olhos se apertaram ligeiramente. Não esperava que começasse tão rápido. Logo, os outros cantores subiram um por um e cantaram suas músicas. Chegou a sua vez. No instante em que você subiu ao palco, alguns funcionários do local que não sabiam quem você era, e também participantes do reality show, começaram a vaiar. Que programa horrível é esse? Deixar um estudante se apresentar? É esse o tal grande final que vocês arranjaram? Ficaram quietos como ratos vendo um gato. Ainda assim, alguns sussurros surgiram, a maioria duvidando de sua habilidade. Então Su Kim-su olhou para você, oferecendo-lhe um olhar de encorajamento. Você, em seguida, pegou o microfone, e o início da música tocou. Quanto mais quieto no meio da multidão, mais ignorado se torna, é preciso causar uma surpresa. Cante as canções prometidas, em qualquer lugar se abre um palco de 4 lados, vestindo o traje mais perfeito. Fingindo grande emoção, quando alguém vem tirar foto, lembre-se de colocar as mãos nos bolsos. No instante seguinte, todo o local foi tomado pela sua voz. Aquele timbre de rei da música instantaneamente chocou a todos. Aqueles que há pouco zombavam de você agora exibiam expressões de total incredulidade. E sua voz também fez os olhos de Su Kim-su brilharem. Parece que esse pequeno tem mais talento para cantar do que o pai dele. Afinal, esta música asterisco exagero asterisco foi considerada a mais difícil de cantar no mundo da música pop chinesa. Me trate como um exagerado. O exagero é só porque tenho medo, como um pedaço de madeira, uma pedra cinzenta. Será que consigo chamar atenção? Na verdade, tenho medo de ser esquecido, por isso exagero na atuação. Muito inquieto. Como ser elegante? O mundo ainda elogia o silêncio? Não ouso desistir. Como prosseguir? Tão brilhante que odeio. Me tornei um grande entertainer? Todos ficaram atônitos. Sua capacidade de controlar o clímax da música não era inferior à de X-Ilin naquela época. Que saudade! Já se passaram quase 10 anos. Ouvir asterisco orquídea de 7 milhas asterisco agora me dá vontade de chorar, comentou o participante X-Ilin. Outros funcionários e participantes foram levados por essa música de volta ao verão daquele ano. É um clássico eterno. Simplesmente impossível de ser superado. O diretor Lee também ficou boquiaberto. Achava que a presidente Su estava apenas dando uma chance de ouro para o próprio filho, mas nunca imaginou que o garoto tivesse um talento tão grande. Naquele ano, aos 18, no baile da escola, fiquei parado como um qualquer. Naquela época, com lágrimas, jurei a todos, vocês precisam me ver, sendo comum neste mundo. Existem muitos caminhos comuns, não sei em qual deles você está. No amor, no trabalho. Recebi tantas indiferenças, minha autoestima já caiu muito. Ser valorizado pode curar a fome. Você nunca conseguiu, então sei por que estou aqui. Faço muitos movimentos, cometo esses erros. Para que as pessoas olhem para mim. Fiquei doente demais. O que você acha que eu sou? Exagero porque tenho muito medo. Palavras como madeira ou pedra. Será que consigo atenção? Na verdade, tenho medo de ser esquecido, por isso exagero na atuação. Tão inquieto. Como ser elegante? Ainda elogiam o silêncio no mundo? Sem explosão. Como ter assunto? Deixe-me exagerar, ser o grande artista do entretenimento. Terminada a música, o estúdio ficou em silêncio absoluto. Su Kim-su estava abaixo do palco. Sorrindo, acenou para você, filho, vem cá. Essa frase foi como uma bomba, explodindo nos ouvidos de todos. Ele é filho de Su Kim-su. Não é possível, que absurdo, pensaram alguns que antes te menosprezavam. Entre os competidores, alguns queriam sair correndo do programa. Eles estavam com muito medo, gotas de suor escorriam. E,
De fato. No segundo seguinte, o olhar gelado de Su Qinsu se voltou para eles. Isso fez suas mãos tremerem. Todos sabiam que Su Qinsu era implacável. Quem a desagradasse teria um só destino: ser banido. Mãe, não fique chateada. Como foi minha apresentação? Você tentou aliviar a situação. Cantou bem, muito melhor que aquele velho Xilin. Querido, em casa, aquele velho trata você bem? Ah, e os 200 mil de mesada, já vou transferir. Essa música foi ótima. Continue assim. Uma música, te dou 300 mil. Su Qinsu afagou sua cabeça, adorando a performance do filho. Os ao redor ficaram chocados. Quem ousa chamar Xilin de velho na indústria? Ele é um deus. As músicas originais de 10 anos atrás chegaram até o exterior. E o que a presidente Su disse? 300 mil por música? Isso fez muitos competidores estremecerem. Eles vieram ao programa ganhando apenas alguns milhares por música. Será que a diferença entre pessoas é tão grande? Realmente, o divisor de águas da vida é o nascimento. Naquele momento, muitos olhares invejosos se fixaram em você. Incontáveis pessoas gritavam internamente. Onde encontrar uma mãe dessas? Eles também queriam uma mãe assim. Por fim, a gravação terminou perfeitamente. No escritório, presidente Su, o diretor da primeira escola de Modu está aqui, disse Li Dan, entrando de repente. Su Qinsu, interrompida, franziu a testa. Mande ele voltar. Hoje não recebo ninguém. Além disso, a nossa empresa tem alguma ligação direta ou cooperação com eles. O que o diretor veio fazer? Não veio me prender, né? Você encolheu o pescoço. Não se preocupe, filho, não tenha medo. A mamãe está aqui, disse Su Qinsu, de forma muito dominadora. Em seguida, continuou. Faça o diretor entrar. Meu filho será o futuro presidente do Grupo Su. Um diretor não pode assustá-lo. O diretor da primeira escola de Modu era um homem de meia idade, mas já um pouco velho. Assim que entrou, o diretor Wang viu você e se aproximou rapidamente. Então o jovem mestre Su estuda na nossa escola. Isso realmente traz glória à nossa escola. Você ficou sem palavras. Na sua memória, já tinha visto o diretor uma vez. Na época, ele estava muito sério, parecendo superior. Porque hoje o clima estava um pouco diferente? Você se aproximou discretamente de Su Qinsu. Suspeitava que o diretor viesse causar problemas. Você precisa proteger o caixa eletrônico, quer dizer, proteger sua mãe. Quem diria? O diretor Wang continuou bajulando. Presidente Su, finalmente a conheço pessoalmente. Sou Wang Mingzi, diretor da primeira escola de Modu. O que o diretor Wang deseja hoje? Su Qinsu perguntou friamente, com uma expressão um tanto impaciente. É o seguinte. Antes, convidei a senhora para jantar, mas a senhora recusou. Um jantar sem sentido. Para que eu iria? Su Qinsu perguntou. Naquele momento, a aura de presidente do grupo Su se manifestou. A enorme pressão fez Wang Mingzi quase sufocar. É que a nossa escola precisa de patrocínios. Convidamos muitos empresários de destaque de Modu, mas como a senhora não veio, o assunto não foi adiante. Wang Mingzi não ousava olhar nos olhos de Su Qinsu, e sua voz foi diminuindo no final. Patrocínio, aí se lembram de mim. Diretor Wang, vou ser direta. Sou apenas um empresário. Não tenho nenhum tipo de relacionamento profissional com a sua escola. Você quer que eu retire meu patrocínio só com uma palavra sua? Com que direito? Wang Mingzi também compreendia a gravidade da situação, só podendo perguntar de forma hesitante. Eu sei, mas a sua empresa não faz algumas ações de caridade? Doar dinheiro para a escola também conta, não é? Na verdade, ele estava extremamente frustrado. A situação dos alunos já estava apertada, e se não conseguisse mais patrocínios, provavelmente nem pagar os salários dos professores conseguiriam. Não tenho interesse. Por favor, vão embora. Su Qinsu deu a ordem de despejo, mas o brilho dourado em seus olhos revelava que tramava algo. A única vaga de recomendação direta da escola este ano pode ser dada ao aluno número 10. Wang Mingzi disse e rangeu os dentes. Ao ouvir isso, você ficou um pouco abalado. Sabia que esta vaga era extremamente valiosa, e lembrava que ela já tinha sido destinada à garota mais bonita da escola, Zhang. Fechado. O rosto de Su Qinsu exibiu um sorriso astuto como o de uma raposa. Então, quanto a senhora Su pretende doar? Wang Mingzi perguntou. Ao ouvir, Su Qinsu pensou um pouco e disse, os negócios não estão muito fáceis agora. Que tal assim? Eu, pessoalmente,
Dou 500 mil. Depois, vou convocar uma conferência de empresários da cidade de Modu para te ajudar a conseguir patrocínios. Mas, no final, quanto você conseguirá arrecadar vai depender da sua própria capacidade. Ao ouvir, Wang Minzi ficou extremamente feliz. Sem problemas, senhora Su. Muito obrigado. Então, não vou mais atrapalhar vocês, mãe e filho. Dito isso, Wang Minzi saiu saltitante correndo. Filho, a mamãe é fera, não é? Consegui a vaga de recomendação para você. Su Qinsu tinha uma expressão de elogio. Mamãe é a melhor para mim. Eu não disse que tinha que ir para a escola? A tia Lin ainda não queria que eu fosse. Dizia que, depois que eu me formar, ganharia uns 4 ou 5 mil por mês, que nem daria para me sustentar. Você disse, resignado. Lin Qinggu é só uma estrela do entretenimento. Preparar o caminho para você não é o forte dela. Mas, se você for estudar na aeronáutica, precisa tomar cuidado. Seu pai tinha uma admiradora no passado que está na aeronáutica. Agora parece que ela conseguiu se dar bem. No círculo, parece que a chamam de imperatriz da aeronáutica. Tá bem. Meu pai realmente tem um charme e tanto. Claro que sim. Se seu pai não tivesse talento, como poderia ter um filho tão bonito quanto você? Vem cá, deixa a mamãe te dar um beijo. Não quero. Já sou tão crescido. Se espalhar, fica feio. Quem ousaria espalhar? Eu acabo com ele. Vem, filho obediente. Um beijo, 3 milhões. Transferência na hora. Dentro do estúdio do programa, Lidão estava editando o vídeo deste programa de variedades. O impacto que você causou em todos foi realmente enorme. E ainda por cima, com o impulso de Su Qinsu por trás, neste programa, Lidão com certeza faria você explodir na internet. De repente, um funcionário veio correndo. Lidão, dá uma olhada neste fórum. O número 10 é filho daquele superstar de 10 anos atrás. Ao ouvir, Lidão ficou chocado. Finalmente, ele rapidamente pegou o telefone e começou a ler. Na internet, muitos internautas, depois de assistirem ao vídeo da sua participação no Modus Strongest Voice, o fórum de Xilin, que estava silencioso há mais de 10 anos, explodiu. Por que o número 10 se parece tanto com o Xilin de 10 anos atrás? Fofoca. O número 10 é filho do Xilin. A diva do entretenimento, Lin Qinggu, é a mãe do número 10. Xilin e Lin Qinggu são um casal. No escritório, Su Qinsu estava olhando para o telefone que Lidão lhe entregou. Vou cuidar disso. Entendido. Lidão assentiu com a cabeça. E depois saiu. Após sua saída, Su Qinsu pensou um pouco. E então discou um número. Alô? Nos próximos dias, coloque alguns seguranças perto da primeira escola secundária de Modu. Se virem paparazzi, mandei embora. Desligou o telefone. Su Qinsu se recostou na cadeira, massageando a testa. Filho, vou dar o meu máximo para fazer de você a maior estrela do entretenimento. Mesmo que isso custe todo o grupo Su, não me importo. Velho, o que você está fazendo agora? Ao pensar nisso, Su Qinsu também deixou transparecer um toque de nostalgia. As cenas do convívio entre os dois naquela época pareciam ainda estar vivas na memória. No dormitório masculino da primeira escola secundária de Modu, alguns jovens colegas estavam reunidos. Eles olhavam fixamente para a mulher na tela, muito animados, como se quisessem perfurar a tela com os olhos. Zhang Feng disse, com um olhar fascinado, uau! Esta é a presidente da maior empresa de Modu, Su Qinsu. Ela é muito bonita. Na outra cama, você esfrega a testa com um pouco de dor de cabeça. Sente-se e olha para baixo da cama, não consegue evitar rir. Quando vocês realmente a conhecerem, vão saber. Zhao Mingzi respondeu com sinceridade, nós simplesmente gostamos do rosto de Qinsu. Você não gosta? Eu gosto, claro que gosto. Ela é minha boa mãe, Zhao Ming disse com desdém, PFF. Se Su Qinsu é sua mãe, então Lin Qinggu é minha namorada. Na verdade, Lin Qinggu também é minha mãe. Li Jian também não aguentou mais. Pare de falar besteira. Dê uma olhada nas aulas de hoje. Quando não passar no vestibular, vou ver o que você vai fazer. Os três demonstraram completo desprezo por você. Onde já se viu se gabar tanto para uma faculdade de terceira categoria? A propósito, você já preencheu a inscrição para o vestibular? Minha primeira opção é a Universidade de Modu, disse Li Jian. Eu escolhi Qingge. Zhao Ming disse, instantaneamente provocando muitas críticas. Com suas notas, até entrar em uma faculdade técnica é difícil. Quer entrar na Qingge? Sonhe. E você disse calmamente.
Já fui aceito por indicação na Academia de Teatro de Modu. Os outros dois concordaram balançando a cabeça. É verdade. Foi Kinso, de quem vocês gostam, que conseguiu para mim. O diretor da escola prometeu pessoalmente. Vocês acham que pode ser mentira? Você deu de ombros. Haha, muito engraçado. Número 10. Você pediu folga hoje, foi ao terceiro hospital. O que é terceiro hospital? O hospital psiquiátrico. Haha, ouvindo as provocações de todos, você nem ligou. Apenas pensou consigo mesmo, humanos estúpidos. Nesse momento, alguém lá fora gritou de repente, Zamenjan, a garota mais bonita da escola. O que ela está fazendo no dormitório masculino? Nossa, será que ela está namorando? Minha deusa! Estranho, a expressão dela não parece boa. Deve estar vindo arrumar confusão. Com quem? Eu também quero que a garota mais bonita arrume confusão comigo. Os vários garotos que estavam agrupados se dispersaram, correndo para a varanda para ver a cena lá embaixo. Zamenja estava vestindo um vestido. Mesmo sem maquiagem, seu rosto natural era de tirar o fôlego. Especialmente suas pernas longas, pareciam capazes de roubar a alma daqueles garotos. Você deu um pulo. Droga, será que ela veio atrás de mim? Afinal, só tem uma vaga de indicação. Zamenjan perdeu a vaga, claro que não vai gostar. Nossa! Lá vem ela. Enquanto falava, você vestiu a roupa e foi para a varanda. Os outros garotos ouviram o que você disse. E ficaram sem palavras novamente. Cara, você não consegue viver sem se gabar. Lá embaixo, Zamenjan viu que havia pessoas suficientes. De repente levantou a cabeça e mirou na varanda de um certo dormitório. Então, usando um megafone, gritou, Xiou, sai aqui. Antes que vocês pudessem reagir, Zamenjan continuou com o megafone. Peço que o colega Xiou venha explicar. Por que a vaga de indicação que era minha foi dada pelo diretor? Depois disso, todos ficaram chocados. Na área do dormitório masculino, o barulho que havia antes desapareceu, substituído pelo silêncio. Xiou roubou a vaga de indicação de Zamenjan? Como? Ela é a garota mais bonita, a primeira colocada em todas as provas do ano. Foi o diretor quem deu. Não tem nada a ver comigo, você disse um pouco irritado. Sua voz não era alta. Mas todos ouviram. O diretor deu. Cara, qual é a sua relação com o diretor para ele dar a vaga assim? Desce. Zamenjan disse. Então, sob o olhar chocado de todos, você desceu do dormitório. No caminho, muitos cochichavam. Xiou, com que direito você pega essa vaga? Só porque você é bonito. Ou por causa das notas. Não pode ser por cantar bem. Zamenjan olhou para você com curiosidade. Achou você bonito, mas isso não justificava roubar a vaga dela. Não muito longe, Sukinso caminhava na frente, com o diretor respeitosamente atrás dela. Os dois estavam discutindo sobre doações para a conferência empresarial, mas não esperavam encontrar algo tão interessante. Diretor, parece que alguém não está satisfeito com o senhor ter dado a vaga de indicação para meu filho. Sukinso disse calmamente. Ao ouvir isso, Ogminzi ficou alarmado. Quando ele ia intervir, uma mão delicada parou na frente dele. Calma, vamos ver primeiro. Sukinso também estava curiosa, para ver como esse filho lidaria com a situação. E você, vendo a reação dela, disse calmamente. Quando se trata de notas, não sou melhor que você, mas quando se trata de cantar, você não é melhor que eu. O quê? Assim que essas palavras foram ditas, todo o espaço aberto explodiu. Cara, você é foda. Ousou dizer que a deusa que venceu 2 anos consecutivos do concurso de cantores do campus. A campeã, Zamenjan, canta pior que você. Que ovo você comeu? Dizer uma coisa dessas. Alguns garotos não puderam deixar de levantar o polegar para você. Zamenjan ficou um pouco atordoada. Ela nunca tinha visto um garoto falar tão arrogantemente antes. Jin. Detectado que o hospedeiro foi provocado. Agora emitindo missão, em 2 dias. No concurso de cantores do primeiro colégio de Modu, vença Zamenjan. Puxa! O sistema é como uma lombriga na minha barriga? Até para isso precisa emitir uma missão. Você suspirou, resignado. Que tal assim? Vamos fazer uma aposta. Venian. Muitos ao redor começaram a se interessar. Puta merda, esse cara enlouqueceu. O que ele vai apostar? Zamenjan achou graça. Tudo bem. O que você quer apostar? Vamos só cantar. Daqui a 2 dias é o concurso de cantores do campus. Aí a gente decide quem é melhor. Se eu perder, te dou minha vaga. Você disse. Sem problema. Então está combinado. Não vai voltar atrás.
Hein? Zamenja estalou os dedos e se virou para ir embora, mas você o chamou. Espera. O que foi? Zamenja virou-se, olhando para você confuso. Eu perco e tenho aposta. E você? Muitos estudantes ao redor ficaram sem palavras. Cara, você tem tanta certeza de que vai vencer a Zamenja e ser campeão? Não sonhe. Se eu perder, faça o que você quiser. Zamenja disse, meio sem graça. E, sem olhar para trás, saiu dali, deixando todos com uma imagem despreocupada. Filho. Muito bem dito. Mesmo que não dê certo dessa vez, sua mãe vai dar um jeito de te colocar na academia de teatro de Modu. Se não der, volta direto para assumir o Grupo Sul. Essa escola de merda, nem precisa. Uma voz clara interrompeu os pensamentos de todos. Com a chegada de Su Quinso e do diretor Wang Mingzi, todos arregalaram ainda mais os olhos. Com a boca pronta para engolir um ovo. Puta merda, Su Quinso. O diretor também veio. E seus colegas de quarto ficaram chocados. Eles ouviram o que Su Quinso disse. Filho, quem é o filho dela? Lembrando que você tinha acabado de dizer. Imediatamente, um frio subiu da sola dos pés até o topo da cabeça. Mãe! Como você veio? Você olhou para Su Quinso, confuso. Vim te ver. E também conversar com o diretor sobre umas coisas. Alguém está te intimidando na escola? Su Quinso perguntou com carinho. Mãe, estou muito bem. De preferência, não venha mais. Quero manter um perfil baixo. Você encolheu os ombros. Que bom. Tem confiança no concurso de cantores? Su Quinso sorriu, depois afagou sua cabeça e perguntou. Aluno Xiao, se achar difícil, posso cuidar disso para você. Wang Mingzi aproveitou a deixa e falou rapidamente. Sem problemas, mãe. Diretor. Já sabem de tudo. O tempo passou rápido e logo chegou o dia da competição. Nos bastidores, o estudante responsável pelo concurso de cantores olhava os documentos. Xiao vai cantar Porcelana Azul. Essa é uma música que a deusa Lin cantou há 10 anos. E até hoje ninguém conseguiu fazer um cover de sucesso. Esse cara enlouqueceu? Nesse momento, alguém já tinha chegado à beira do palco. Quando o viram, todos os estudantes mostraram uma expressão nervosa. O veterano Liu Feng. Como você veio? Esse Liu Feng, na escola, só perde em fama para Zamenja. A competição vai começar logo. Tudo está organizado? Zamenja não veio treinar hoje. Liu Feng perguntou. Os alunos ficaram surpresos. Liu Feng não só canta bem. Como presidente do Grêmio Estudantil, sua posição também é muito alta. E ainda há rumores de que Liu Feng está tentando conquistar Zamenja, mas sem sucesso até agora. Veterano Liu Feng. Você sabe da aposta recente entre Zamenja e Xiao? Um aluno disse de repente. Aposta. Quem é esse Xiao? Liu Feng percebeu algo errado. Hehe. A vaga de indicação direta de Zamenja foi roubada pelo Xiao. Eles apostaram quem vai ganhar o concurso de cantores do campus desta vez. Quem ganhar fica com a vaga. Um insignificante atrevido. Zamenja é alguém com quem se possa apostar assim? Liu Feng bufou friamente. Que música o tal sujeito de sobrenome Xi vai cantar desta vez? Porcelana Azul e Branca. Um colega respondeu. Então mude minha música de competição para Latir Feito Cachorro. E a ordem de apresentação tem que ser antes daquele cara. Disse Liu Feng, colega mais velho. Isso não seria. Eu sou o presidente do Grêmio Estudantil. A ordem de apresentação desta competição de cantores do colégio. Também tenho qualificação para modificá-la. Liu Feng interrompeu a fala do colega. 8 horas da noite. Todos os alunos do primeiro colégio motor não combinaram, mas se reuniram no pátio, conforme as luzes do palco piscavam. A competição de cantores do colégio começou oficialmente. O apresentador subiu ao palco. Depois de um discurso de abertura, declaro que a competição dos 10 melhores cantores do primeiro colégio motor começa agora. Convidem o primeiro participante, Liu Feng, para nos trazer uma música, Latir Feito Cachorro. Ao ouvir isso, os alunos abaixo ficaram ainda mais animados. Essa música é definitivamente considerada um hino do amor para todos. Terminada a música, a bela voz ecoou nos ouvidos de todos os alunos. Uma música Latir Feito Cachorro para nós. Vamos convidar o próximo participante, Grupo Sul.
Su Quinto estava sentado em seu escritório, assistindo ao vivo pela transmissão do celular da competição dos 10 melhores cantores do colégio. Ela soltou uma risada de desdém. Que porcaria é essa que cantam? Colocado no programa Eu Sou o Rei dos Cantores, seria eliminado na segunda rodada. Su Quinto assistiu por um tempo. Finalmente, perdeu o interesse. Desta vez a competição dos 10 melhores cantores do primeiro colégio motor também foi transmitida pelo aplicativo Notas. Não havia muitas pessoas realmente assistindo ao vivo. O número de espectadores online era apenas uma mísera casa de um dígito. Lim Qinggu acabará de terminar um assunto. Então ela não conteve a ansiedade e entrou no trailer, abriu o celular e entrou na live do primeiro colégio motor. Naquele momento, nos bastidores da escola, alguns alunos estavam quase cochilando, mas ao ver dois perfis, um deles de repente ficou boquiaberto. Su Quinto, verificação oficial. 15 milhões de fãs. Nossa! Lim Qinggu. Verificação oficial. 10,85 milhões de fãs. Acorda. Pare de dormir, caramba! Su Quinto e Lim Qinggu vieram para a live da nossa escola. Agora convidamos a aluna Zhang Menjian para nos trazer uma música. Exagerado. Impacto total. Você estava sentado nos bastidores um pouco confuso. Será que essa competição permite cantar músicas repetidas? Zhang Menjian, com uma roupa suntuosa, apareceu no palco. Era como um cisne orgulhoso, deixando muitos garotos da plateia boquiabertos. Até mesmo Liu Feng, já nos bastidores, tinha o rosto cheio de admiração. A aparência e o corpo de Zhang Menjian eram perfeitos. Mesmo se fosse para uma universidade, ela seria definitivamente do nível de rainha do campus. Conforme o prelúdio tocava, todos os alunos foram levados para dentro da música. Que lindo! Realmente ela merece ser a bicampeã dos 10 melhores cantores do colégio. Todos estavam imersos no canto, e alguns alunos até acenderam o flash do celular, balançando para Zhang Menjian no palco. No entanto, quanto a isso, você apenas balançou a cabeça. Se não dissesse que era só a competição dos 10 melhores do colégio. Ainda é muito amador. Quem você está chamando de amador? Liu Feng veio até você e zombou. Sabe o que está dizendo? Zhang Menjian é reconhecida como a estrela do canto do primeiro colégio motor. Você é que é amador, ela disse sem hesitar. Quanto a isso, as pessoas ao redor também começaram a se interessar. Adoram ver cenas de rivalidade antes da competição. Quem diria que você apenas balançou a cabeça? Não disse nada. Então ignorou Liu Feng e olhou para o palco. Naquele momento, em algum set de filmagem em Modu. O que está olhando? Vai trabalhar. A porta do trailer foi batida. Ao abrir, o que apareceu foi uma mulher vestindo um vestido elegante, embora tivesse algumas rugas no rosto. O tempo parecia não ter a atingido. Miao Li, vem ver a live. Te falo, é a competição dos 10 melhores cantores do primeiro colégio motor. Ouvi dizer que o filho de X Yilin também vai participar. A artista no trailer nem terminou de falar, e a Miao Yi já havia arrancado o celular de sua mão, muito animada. O quê? O filho de X Yilin? Sério? As palavras X Yilin a estimularam profundamente. Sendo ela a imperatriz do clã Heng, a expressão em seu rosto perdeu o controle instantaneamente. Claro, é informação em primeira mão. Originalmente, no fórum do X Yilin já tinha vazado, mas depois apagaram os posts. Ainda bem que fui rápido e salvei o print. Não se apresse. O número 10 ainda não apareceu. A artista a acalmou. Número 10. O rosto originalmente animado de Miao Yi instantaneamente ganhou 2 rubores. Então ela murmurou, meio brincando. Velhote, ainda sabe fazer romance assim. Conforme o canto de Zhang Menjian terminava, o apresentador subiu ao palco novamente. Agradecemos a Zhang Menjian por nos trazer uma música exagerado. A seguir, convidamos o candidato número 10 para apresentar Porcelana Azul e Branca. Uma salva de palmas, por favor. Depois que o apresentador falou, a plateia ficou em silêncio por um bom tempo. Quem é o número 10? Quem não o conhecia agora tinha um enorme ponto de interrogação na cabeça. As luzes do palco se apagaram, e você saiu. Su Quinto, Lim Qinggu e a Miao Yi, as 3. Neste momento, seus olhos brilharam. Chegou, o bom filho delas apareceu. De pé no palco, você respirou fundo e então, com calma, começou a cantar, teu sorriso suave, como um botão prestes a desabrochar. Tua beleza se dissipa como fumaça, indo para lugares onde não posso ir. O céu azul espera a chuva. E eu espero por ti.
A fumaça da lareira sobe sinuosa, separando-nos por milhares de quilômetros do outro lado do rio. Na base do vaso, escrevo em estilo Ali, imitando a elegância de dinastias passadas. Que seja o prenúncio do meu encontro contigo. Teus olhos carregam um sorriso. O céu azul espera a chuva, e eu espero por ti. O luar é resgatado, borrando o desfecho, como a porcelana azul e branca transmitida através dos tempos. Bela por si só, teus olhos carregam um sorriso. Os alunos que antes zombavam de você, agora estavam todos de boca aberta. Até mesmo alguns professores e membros da direção foram completamente envolvidos pelo seu canto. Meu Deus, é realmente a voz do número 10? Um garoto murmurou para si mesmo, olhando para a figura no palco, sentindo que não estava assistindo a uma competição dos 10 melhores cantores da escola, mas sim a um show de concertos. Liu Feng estava chocado, seu rosto cheio de incredulidade. Ele nunca imaginaria que sua voz pudesse ser tão embriagadora. Zhang Menjian, por sua vez, cobriu a boca pequena, extremamente impressionada. Quem disse que o número 10 era um desconhecido? Quem disse que ele não conseguiria cantar Porcelana Azul e Branca? Agora, com sua voz, ele quebrou todas as dúvidas de todos. E você, no palco, ignorou tudo isso e continuou cantando. As carpas coloridas em branco e azul saltam vivamente no fundo da tigela, imitando a caligrafia Song, o segredo de 1000 anos. Extremamente delicado, como uma agulha de bordar caindo no chão. A bananeira fora da cortina provoca a chuva torrencial, a argola da porta provoca o verdete. Ao passar pela cidadezinha de Jiangnan, provoquei-te. Na pintura Nanquim de paisagem, tu te escondes nas profundezas da tinta. O céu azul espera a chuva, e eu espero por ti. A fumaça da lareira sobe sinuosa, separando-nos por milhares de quilômetros do outro lado do rio. Na base do vaso, escrevo em estilo Ali, imitando a elegância de dinastias passadas. Que seja o prenúncio do meu encontro contigo. O céu azul espera a chuva. E eu espero por ti. O luar é resgatado, borrando o desfecho. Como a porcelana azul e branca transmitida através dos tempos, bela por si só, teus olhos carregam um sorriso. O céu azul espera a chuva, e eu espero por ti. A fumaça da lareira sobe sinuosa, separando-nos por milhares de quilômetros do outro lado do rio. Na base do vaso, escrevo em estilo Ali, imitando a elegância de dinastias passadas. Que seja o prenúncio do meu encontro contigo. O céu azul espera a chuva. E eu espero por ti. O luar é resgatado, borrando o desfecho. Como a porcelana azul e branca transmitida através dos tempos, bela por si só, teus olhos carregam um sorriso. A música terminou, e todos ainda estavam atordoados. Finalmente entenderam o seu poder assustador. No Grupo Sul, quando você cantou essa música, até Su Qingsu foi envolvida. Essa música fez lembrar, involuntariamente, de como era quando estava com Xi Zirin. Do outro lado, Lin Qinggu segurava o celular, olhando para a tela, observando a performance do seu bom filho. Imediatamente, ela abriu a interface de doações e começou a enviar uma enxurrada de presentes. A Miaoyi ouvia a música. Seus olhos ficaram úmidos e quentes. Olhando para você no palco, aquele rosto tinha 7 ou 8 pontos de semelhança com Xi Zirin. Seu coração de repente começou a desenvolver um forte interesse e amor maternal por aquela criança. E com o início dos presentes de Lin Qinggu, Su Qingsu e a Miaoyi não ficaram atrás e também enviaram seus presentes. As três pareciam estar competindo. Alguns alunos até descobriram, chocados, que o valor total dos presentes já ultrapassava 500 mil. Para um estudante, isso era simplesmente uma quantia astronômica. E o mais surpreendente era o quê? Su Qingsu era a presidente da maior empresa. Lin Qinggu, a atriz mais bela do mundo do entretenimento. A Miaoyi, o quê? Wang Mingzi acabará de chegar aos bastidores da competição. Um aluno disse apressadamente. Ele deu uma olhada rápida na transmissão ao vivo do primeiro colégio Modu. Número de espectadores online, 2 milhões online. É brincadeira? Isto, o que está acontecendo? Por causa dos presentes das 3 estrelas do entretenimento. Muitas pessoas entraram na nossa transmissão ao vivo através da interface de doações. Aquele aluno sentiu a garganta seca. Você ainda não havia saído do palco quando uma voz inoportuna soou. O que você cantou foi um lixo. Todos olharam e viram Liu Feng respirando pesadamente, com os olhos vermelhos fixos em você no palco. Você ficou um pouco confuso. O que cantei não estava bom? Se eu digo que é lixo, é lixo. Eu sou o presidente do conselho estudantil e tenho o direito de decidir a pontuação final.
Nesta edição do concurso dos 10 melhores cantores do campus, só Zhang Menjian pode ser a campeã. Uau! Todos os alunos ficaram chocados. Liu Feng estava planejando usar sua posição para oprimir os alunos. Zhang Menjian franziu levemente a testa ao ouvir. Perdeu, perdeu. Não há nada a dizer. Liu Feng fazendo isso. Não está dando um tapa na própria cara? Vendo isso, Su Qingsu estreitou os olhos. Como ousa dizer que a música cantada pelo meu filho é lixo, sem noção de vida ou morte? Leve-me para o primeiro colégio Modu em 10 minutos. Do outro lado, terminando o trabalho do dia, Lin Qinggu entrou no carro e ordenou ao motorista, leve-me imediatamente ao primeiro colégio Modu, tem que chegar em 15 minutos. Em Anxi, An Miaoyi olhou para a tela do celular e quase enlouqueceu de raiva. Se não estivesse em Anxi agora, com certeza iria para o primeiro colégio Modu dar apoio ao meu filho. Sem vergonha, tão jovem e já não aprendeu o certo, gosta de usar sua posição para pisar nos outros. Pensando nisso, An Miaoyi pegou o celular e fez uma ligação. Alô, vá agora mesmo para o campo do primeiro colégio Modu. Todos os alunos ficaram assustados com a cena repentina. A expressão de Liu Feng estava muito feia. Ele estava sob o palco, olhando fixamente para você. Liu Feng, o que você está fazendo? Se perdeu por falta de habilidade, eu aceito. Mas essa sua atitude é feia demais. A bela da escola, Zhang Menjian, se levantou e disse sem hesitar. Os alunos presentes concordaram com a cabeça. Perder por falta de habilidade não tem o que dizer. Sua apresentação foi vista por todos. Nesta edição do concurso, dos 10 melhores cantores do campus, o campeão é sem dúvida você. Sentados abaixo, vários professores também começaram a aconselhar. Colega Liu Feng, espero que você saiba se colocar no seu lugar. O cargo de presidente do conselho estudantil precisa acima de tudo servir os alunos, não abusar do poder. Fazer algo assim. E as repreensões deles instantaneamente fizeram Liu Feng cair em si. Mas ele ainda teimou. Suspeito que o microfone do número 10 tenha problema. Essa música. Ele absolutamente não poderia cantar tão bem. Ele definitivamente fez alguma coisa. Com isso, todos os alunos sentiram que algo estava errado. De fato, um aluno que ninguém conhece na escola, como poderia com uma única música se destacar de repente entre os 10 melhores cantores? Todos ficaram em silêncio. Ninguém mais falou por você. Que ridículo, aquela voz pura, sem nenhuma impureza. Será que é algo que se consegue cantar só com alguns truques? Zhang Menjian deu uma risada fria. A fala dela surpreendeu muitos. Ninguém esperava que a bela da escola fosse explicar por você. Diretor Ong, por favor, venha resolver isso. Liu Feng deu outra risada fria, ignorando Zhang Menjian. Sua excelência o deixou frenético. Agora ele vai fazer de tudo para te reprimir loucamente. Vou contar isso para o meu pai. Ele também é membro do conselho escolar desta escola. Tem o direito de decidir essas coisas. Liu Feng disse calmamente, diante do diretor Wang Mingzi. Esse garoto que acabou de completar a maioridade já começava a bancar o burocrata. Isso. Wang Mingzi ficou em apuros. De um lado o número 10, do outro um membro do conselho. Ambas as partes têm influência. Quanto a isso, você no palco levantou o microfone e disse, você diz que mexi no microfone. Isso mesmo. Liu Feng respondeu. Algum professor aqui presente trouxe um megafone? Todos se surpreenderam. Para que ele quer um megafone? Eu tenho aqui. Um professor revirou sua mochila e puxou um megafone. Isso normalmente é uma ferramenta que os professores usam nas aulas. Você desceu do palco, pegou o megafone e voltou ao palco. Antes que alguém reagisse, aquela voz celestial soou novamente no campo. Como todos sabem, o megafone só tem função de amplificar o som. Não há nenhum meio de alterar a voz. Aquela voz era como uma brisa, passando pelo rosto de todos, fazendo com que se sentissem tão confortáveis como uma brisa primaveril. Caramba! Cantar com um megafone. O número 10 deve ser o primeiro, e ainda cantar tão bem. Brincadeira, esse tipo de voz é definitivamente de nível de seleção nacional da equipe do Dragão. O rosto de Liu Feng agora estava tão constrangedor quanto se tivesse comido uma mosca, e ele não tinha mais nenhum motivo. Impossível, vocês estão encenando. Deem-me o microfone para eu dar uma olhada, com certeza há algo suspeito. Liu Feng disse com voz rouca. Já chega! Uma voz feminina clara soou, quebrando o silêncio do local. Olhando para cima, na entrada do pátio estava uma mulher, a presidente Su. Como você veio parar aqui?
Algumas gotas de suor frio apareceram na testa de Wang Mingzi. Ele estava há pouco no Livestream se despedindo de você. Quanto tempo faz, e você já veio para a escola? Meu filho é o futuro herdeiro do Grupo Su, sem mencionar que ele já é extremamente talentoso. Quem é você, um pequeno qualquer de lugar nenhum, para ter o direito de dizer que ele trapaceou na competição? Antes que todos pudessem reagir, outra figura apareceu na entrada, mas ao contrário de Su Qingsu, Lin Qinggu mal tinha chegado. E já correu para o palco. Filho, você está bem? Eles não fizeram nada com você? Se não estou enganado, aqui está no palco dizendo que o número 10 é filho dela, deve ser a diva do entretenimento Lin Qinggu. Isso é caótico demais. Por que o número 10 tem uma identidade dessas? Diante dessas duas mulheres de peso, o diretor do conselho escolar é um nada. O rosto de Liu Feng estava pálido. Em seguida, uma notícia explosiva chegou. Diretor, algo ruim. Tem um monte de gente na porta da escola, e o líder se autodenomina capitão da equipe do dragão. O segurança veio correndo desnorteado. Equipe do dragão? Wang Mingzi inspirou fundo, e todos os alunos ficaram chocados. Os professores ficaram ainda mais abalados. O que está acontecendo hoje? A presidente do grupo Su, Qingdrin. A diva do entretenimento Lin Qinggu também veio, e isso não é nada, o importante é que a equipe do dragão mandou alguém. Quem é esse número 10? Por que antes do terceiro ano do ensino médio ninguém sabia de nada? Liu Feng rangeu os dentes de raiva, só agora ele realmente sabia o que significava. Dar um tiro no próprio pé. Wang Mingzi tirou um lenço para limpar o suor da testa. Depois de décadas de vida, pela primeira vez sentiu que na escola podia ficar tão desconfortável. Ao ver o olhar irritado de Su Qingsu, ele não sabia se ia ou não. Quem diria que Su Qingsu viria até ele? Diretor Wang, vejo que o ambiente escolar da sua instituição ainda tem muito a melhorar. Antes de vir, já investiguei. O pai daquele garoto é membro do conselho escolar, não é? Agora, qualquer um pode ser membro do conselho escolar? Qualquer um pode ser presidente do grêmio estudantil? Certo. Ela questionou. Primeiro, vá convidar o pessoal da equipe do dragão. Para entrar, Wang Mingdi rapidamente deu uma ordem ao segurança, e então com um sorriso bajulador, olhou para Su Qingsu. Presidente Su, isso foi um erro nosso. Esta competição dos 10 melhores da escola não tem controvérsia, o número 10 é o campeão, e a vaga de recomendação só pode ser dele. Bem, o pessoal da equipe do dragão foi chamado por você? Que tal irmos explicar? Ele perguntou bajuladoramente. A equipe do dragão não tem nada a ver comigo. Su Qingsu também já tinha imaginado. Quem poderia ter relação com a equipe do dragão? Provavelmente era a imperatriz da família Heng. O pessoal da equipe do dragão não demonstrava nenhum sinal de idade no rosto, e ainda assim tinha alcançado a posição de capitão da equipe do dragão, justamente por sua incrível habilidade de canto. A Miaoyi me mandou vir, dizendo que o filho dela está aqui. Shen Xiangan disse calmamente. Ao ouvir isso, Wang Mingzi ficou um pouco perturbado. A Miaoyi? A imperatriz da família Heng? Esse garoto é um vespeiro, né? Até a imperatriz da família Heng apareceu. Hehe. Senhorita Shen, veio de longe. Que tal descansar um pouco? Estamos resolvendo isso. Wang Mingzi perguntou cautelosamente. Não precisa, vou ficar aqui. Ela conseguia perceber a aura e habilidade de Su Qingsu, e esta, como presidente do grupo Su. Como poderia ser alguém simples? O número 10 não tem nenhuma relação com a Miaoyi, ele só pode ser meu filho. O futuro presidente do grupo Su. Su Qingsu disse com bastante calma. Ao ouvir isso, todo o pessoal da equipe do dragão ficou paralisado. Senhorita Su, acho que você não entendeu uma coisa. Com a relação entre a Miaoyi e a equipe do dragão, o futuro líder da equipe do dragão só pode ser o filho dela. Antes de vir, já sabia de tudo sobre o número 10. Se ele for assumir o comando da equipe do dragão, não tem objeções, e vamos apoiá-lo totalmente para assumir essa posição. Dessa forma, é melhor o grupo Su escolher outro candidato a presidente. Imponente e dominante. Embora o tom de Shen Xianga não tivesse grandes variações, qualquer um podia perceber a relação entre ela e a Miaoyi,
e a equipe do Dragão valorizava extremamente o número 10. Sim, Su Qingsu cruzou os braços e encarou Shen Xiangan sem ceder. Acha que eu deixaria ela entrar num lugar bagunçado como o mundo do entretenimento? Além disso, se a Miaoyi valoriza tanto o Xiao, por que não vem pessoalmente? Não espero que ele tenha grandes feitos no canto. A melhor escolha para ele é vir para o grupo Su. A última balançou a cabeça. Com um tom bem tranquilo. Pelas 3 músicas que ela cantou, o futuro dela é imensurável. Antigamente, Shi Zilin também entrou na equipe do País do Dragão. Ele é filho do Shi Zilin. Se quer herdar a equipe do País do Dragão, claro que não nos opomos. E os superiores também não teriam objeções. Ao ouvir isso, Su Qingsu deu uma risada fria. Se não me engano, você também já correu atrás do Shi Zilin no passado, não foi? Só que ele nem olhou para você. Ao ouvir essas palavras, Shen Xiangan ficou com o rosto levemente envergonhado. Não é da sua conta o que eu faço. Naquele momento, o pátio já estava quase todo esvaziado. Com um problema tão grande, a classificação da competição dos 10 melhores cantores da escola estava basicamente clara na mente de todos. Só que todos estavam curiosos sobre quem era Xiao. Por que Su Qingsu e Lin Qinggu o chamavam de filho? E atrás de Lin Qinggu, ainda veio um monte de gente que parecia bem difícil de lidar. A mulher na frente parecia muito fria, deixando uma impressão em todos os alunos. Você chegou perto do grupo. Quando Lin Qinggu viu Shen Xiangan, um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Mas ela não disse nada. Então você é o Xiao? Olhando para o belo rapaz à sua frente, Shen Xiangan mostrou uma rara suavidade no rosto. A senhora é. Você ficou com medo de perguntar. Será que é mais uma dívida amorosa do meu pai? Pode me chamar de tia Shen, disse Shen Xiangan. Irmã Shen, a senhora não é tão velha assim, não é? Você deu de ombros. A mulher à sua frente não parecia ter muita idade. Por que ela pedia para ser chamada de tia? Hehehe. Esse rapaz sabe mesmo alegrar os outros. Shen Xiangan olhou para o rosto que tinha uns 60 ou 70% de semelhança com Shi Zilin. E não conseguiu segurar o riso. A voz divertida fez com que as pessoas da equipe do País do Dragão atrás dela ficassem com expressões estranhas. Qual era mesmo o apelido da Shen Xiangan? Foi sua mãe, a Miaoyi, quem arranjou isso, não foi? Você ficou sem palavras. Quem é a Miaoyi? Mesmo quem não conhece o mundo do entretenimento sabe. Ela é a atriz conhecida como a Imperatriz do clã Heng. Essa mulher também é sua mãe? Por enquanto, você está apenas começando a mostrar seu talento. Não é adequado para participar de competições de nível nacional. Também não quero que meu filho seja tão jovem e receba tanta atenção. Você também deve saber que isso não é uma coisa boa. Su Qingsu se colocou na sua frente, esticando uma mão para te proteger. Lin Qinggu, ao lado, olhava para você e para ela, sem abrir a boca. Embora houvesse algum atrito entre ela e Su Qingsu, ela tinha que admitir que o que ela disse era realmente sensato. Se muitas pessoas descobrirem sua existência, para você agora, não seria nada bom. Shen Xiangan soltou uma risada de desprezo. Lembro que você parecia ter um problema com a Miaoyi no passado, não é? Essa decisão não cabe a você. No futuro, o capitão da equipe do País do Dragão só pode ser o Xiao. Ninguém mais tem esse direito. Silêncio. Um silêncio mortal. Su Qingsu semicera os olhos. Sua expressão ficou um pouco perigosa. Em Modu, ainda havia alguém que ousava disputar uma pessoa com ela? E ainda por cima, seu próprio filho querido. Mesmo que fosse a equipe do País do Dragão, hoje Su Qingsu não iria ceder. Podia até mesmo pisá-los. Alguém que fez o mundo da música mandar por vários anos, até ser superado recentemente por causa de problemas na voz. Uma pessoa dessas estava dizendo que Xiao era o futuro ocupante daquela posição, e ainda tinha Su Qingsu e Lin Qinggu ao lado. Qual era a relação delas com Xiao? Madrinha? Mãe biológica? Ou madrasta? Antes que ele pudesse pensar, Su Qingsu quebrou o silêncio com uma frase. É só porque Xiao é filho de Shi Zilin que ele tem que te obedecer e herdar o cargo de capitão da equipe do País do Dragão. Quantos anos ele tem? O quê? Zhang Menjian tapou a boca, surpresa. Shi Zilin era o ídolo dele. Nunca imaginei que você fosse filho do Shi Zilin. Essa notícia é explosiva demais. Até agora. Zhang Menjian finalmente desistiu de disputar a vaga de indicação direta. O filho do Shi Zilin. E ainda com uma habilidade de canto tão forte, absolutamente merece essa vaga de indicação direta. Em seguida, ele saiu rapidamente. Essa informação não pode vazar para mais ninguém.
Zhang Menjian decidiu em seu coração. Que tal? Vocês ouvirem a minha ideia? Você perguntou, em tom de teste. Cala a boca. Não precisa. Você tem alguma ideia? Você não tem ideia nenhuma. Aprenda direito a administrar os negócios. No futuro, herde o Grupo Sul. 3 vozes soaram ao mesmo tempo. Você só pôde levantar as mãos em sinal de rendição, mas ainda assim continuou. Tá bom, tá bom. Então conversem. Mas eu ainda quero continuar participando de programas de TV, porque adoro cantar. Essa sensação de estar no palco me dá muito prazer. Você disse, sério, ao ouvir isso. Os 3 ficaram surpresos, não esperavam que você tivesse essa ideia. Vamos para a sala de estar. Os olhos deles de repente se suavizaram. Parece que não deveriam impor suas próprias ideias a este pequeno. Não é à toa que você é meu bom filho, sua consciência é elevada. Mamãe quer um abraço. Su Qingsu te abraçou diretamente. Disse para não abraçar, mas você insistiu. Xiao Ao. Este é o contato da irmã mais velha. Se tiver problemas que não conseguir resolver, lembre-se de ligar para a irmã. Shen Xiangan disse gentilmente, e então tirou um cartão de visita do bolso. Ok, irmã Shen. Você acenou com a cabeça e então observou aquela grande equipe do Reino do Dragão sair da escola. Wang Mingzi já estava invisível por alguns minutos. Agora, estritamente falando, ele não podia mais cuidar de nenhum dos seus problemas. Uma mãe da presidente da Su Corporation, uma mãe da rainha do entretenimento, uma irmã do capitão da equipe do Reino do Dragão. Além disso, há uma discípula feminina ambígua da Anchi. TSK. O apoio agora é forte demais. Diretor, a partir de agora o número 10 não vai mais às aulas na escola. Por favor, cuide bem da vaga de recomendação. Vou pessoalmente procurar o diretor Liu para resolver isso. Dito isso, as 2 mulheres te levaram e saíram da escola. Agora, o último não precisa mais permanecer na escola. Melhor apenas segui-las por enquanto, andar por aí. Wang Mingzi, curvando-se e acenando, finalmente se livrou desses incômodos. No dia seguinte, você chegou cedo ao local de gravação de Eu Sou o Deus do Canto. Desta vez, foi muito diferente da primeira. Todos os funcionários, ao verem que você chegou, ficaram muito respeitosos. Até mesmo alguns que falaram da última vez. Os cantores que te zombaram também desapareceram. Provavelmente isso também foi obra de Su Qingsu. Pequeno mestre. Aqui está o texto da música que você precisa cantar hoje. Dê uma olhada. Um funcionário, tremendo, se aproximou de você. Entregou um documento a você e depois ficou de lado, sem ousar incomodar. Obrigado. Você ficou um pouco sem graça. Na verdade, você queria muito interagir com eles como uma pessoa comum. Mas devido à sua identidade, não havia jeito. Mais uma música do meu pai. Antes que você pudesse pensar. O telefone tocou. Ao pegá-lo, era o pai ligando. Ei, moleque, onde você andou esses dias? Por que não aparece em casa? Está saindo com garotas? Uma voz preguiçosa veio do telefone. Não é da sua conta. Se eu morrer aqui fora, não tem nada a ver com você. Quanto tempo você ficou sumido e só agora ligou? Você torceu os lábios. O pai, como sempre, não se importa muito. Quanto tempo faz e ele só ligou uma vez? Estou participando de um programa de variedades. Você quer vir? Assim que você disse, o outro lado da linha ficou em silêncio. Pai, você disse. Me dê o endereço. Xilin respondeu. Desligou o telefone. O funcionário lembrou oportunamente. Pequeno mestre, agora é a sua vez de entrar. Ok. Um dia, em uma rua suja e bagunçada, Xilin, após desligar, tinha o rosto muito calmo. Ele estava vestindo um uniforme de entrega amarelo. Na cabeça, um capacete surrado. Velho Xi, onde está seu filho precioso? Vejo que você não entregou muito nos últimos dias, só procurando seu filho, perguntou um entregador ao lado. Os outros riram em uníssono. As pessoas nesse círculo sabiam que o velho Xi amava muito seu filho. Embora tenham se passado vários dias antes de ligar para o filho, mas quem sabe? Xilin até foi especificamente à primeira escola secundária de moto para te encontrar, mas soube pelo segurança que você foi levado. Ligou, e o resultado foi que você foi participar de um programa de variedades. Moleque, meu filho está bem. Ultimamente vou descansar, não vou competir com vocês. O prêmio de melhor entregador do mês é para vocês. Quem tiver capacidade, que pegue. Xilin riu e xingou. Os entregadores ao redor ouviram ele dizer isso, e as expressões em seus rostos se tornaram muito incrédulas.
Todos dizem que Xilin é um lutador, melhor entregador todo mês, enquanto ele estiver por perto. Todo mês ele ganha os 2.000 yuans de recompensa de melhor entregador. Este mês, por que ele está como se fosse outra pessoa? Velho Xi. Tem certeza? Nesse momento, uma pessoa classificada em segundo lugar no ranking mensal perguntou incrédula. Os outros entregadores também arregalaram os olhos, alguns ansiosos para tentar. Normalmente, com o Xilin. Esse cara, ninguém sabe como ele corre, todo mês fica em primeiro. Até mesmo em 12 meses do ano. Consegue ter 11 meses sem avaliações negativas e sem reclamações. Jin, você tem um novo pedido de entrega do Meituan. Por favor, processe imediatamente. Xilin estava prestes a falar quando um pedido de entrega chegou. Então ele olhou o endereço e, para sua surpresa, coincidia com o endereço que você enviou. Ele sorriu levemente. Ele tirou o suporte da bicicleta elétrica e partiu. No local de gravação, Su Qingsu e Lin Qinggu estavam sentadas na plateia. Os juízes deste episódio eram essas duas estrelas femininas. Embora ao longo dos anos, Su Qingsu sempre se dedicou ao grupo Su e há muito se afastou do mundo do entretenimento, mas os boatos sobre ele ainda circulam. Quanto a Lin Qinggu ao lado, nem é preciso mencionar, ela é uma estrela pop atual no mundo do entretenimento. Todos sabem que, neste momento, as apresentações dos cantores anteriores já terminaram. Su Qingsu e Lin Qinggu pareciam bastante entediados, porque comparado à sua performance, as apresentações dos outros concorrentes eram muito monótonas. O apresentador subiu ao palco e disse, sorrindo, agradecemos ao concorrente anterior por nos proporcionar uma apresentação tão maravilhosa. A seguir, convidamos o concorrente número 10 para cantar uma música chamada de Menina. A melodia familiar começou a tocar, e o rosto de Su Qingsu imediatamente mostrou uma expressão de interesse. Lembrou que, quando Xilin estreou, ele cantou exatamente essa música. O rosto de Lin Qinggu também mostrou uma expressão de nostalgia. Naquela época, Xilin era cheio de energia. No palco, apenas com um olhar, ele fazia milhares de garotas gritarem. Da mesma forma, naquela época, Lin Qinggu, como convidado especial, se apaixonou à primeira vista por aquele homem cheio de charme. No palco, você disse diretamente, você deveria ser a felicidade final da minha vida. Na verdade, você é realmente maravilhosa. Sussurrando ao meu ouvido, mas você também é meu tesouro importante, o orgulho do meu coração. Quando me arrependo, você me dá a esperança da cura. Você tem cílios tão longos. Quando pisca, as lágrimas caem. Meu coração começa a doer como se fosse cortado. Toda vez, sou muito desajeitado com palavras. Sou apenas a menina obediente travessa, a doce ferida no meu coração. Você está certa, você está errada. Afinal, as regras são todas definidas por você. Você, a menina que não é gorda nem magra, sempre tem motivos para se esforçar para voar. Esses dias são muitos e desajeitados, mas não importa como você se torne, nós vamos ficar juntos. Ao ouvir isso, alguns funcionários no local ficaram eufóricos. A música que amavam na adolescência. Ainda amam agora com mais de 20 anos. Inúmeras mulheres enlouqueceram, era como se a música tivesse sido escrita para elas. Perfeito! Su Qingsu gritou interiormente. Lin Qinggu olhou para você no palco, como se estivesse vendo Xilin do passado, e ficou momentaneamente atordoada. Você tem cílios tão longos. Quando pisca, as lágrimas caem. Meu coração começa a doer como se fosse cortado. Toda vez, sou muito desajeitado com palavras. Sou a menina obediente travessa, a doce ferida no meu coração. Você está certa, você está errada. Afinal, as regras são todas definidas por você. Você, a menina que não é gorda nem magra, sempre tem motivos para se esforçar para voar. Esses dias são muitos e desajeitados, mas não importa como você se torne, nós vamos ficar juntos. Sou a menina obediente travessa, a doce ferida no meu coração. Você está certa, você está errada. Afinal, as regras são todas definidas por você. Você, a menina que não é gorda nem magra, sempre tem motivos para se esforçar para voar. Esses dias são muitos e desajeitados, mas não importa como você se torne, nós vamos ficar juntos. Ele me convidou como convidado especial no show dele. Se não foi escrito para mim, para quem mais seria? Vendo a discussão entre os dois,
Muitos presentes optaram por ignorar. Brincadeira? Nenhum deles era alguém que pudesse enfrentar. Enquanto eles discutiam, um entregador entrou pela porta. Olá, de quem é o pedido? O que está acontecendo aí dentro? Xilin olhou curioso para dentro, ouvindo sons de discussão. O presidente Su e a diva Lin estão brigando, disse um funcionário com tom resignado. Eles estão discutindo. Se menina foi escrita por Xilin para eles? Essa música foi escrita para minha esposa. O que tem a ver com eles? Xilin coçou a cabeça e, por fim, tirou o capacete. O funcionário nem levantou a cabeça. Amigo, você está louco? Isso é Xilin. Você e Xilin. No meio da frase, ele levantou a cabeça e viu o rosto barbudo e muito familiar de Xilin. De repente, um grito ecoou, fazendo todo o estúdio de gravação silenciar.